Olá, sejam bem-vindos a mais um videocast Emergência UAI, o videocast produzido pela Abramed Minas Gerais. Hoje o episódio está tão chique, tão importante, que vocês nem vão me ver falando nada. Vou ficar aqui mais quietinha e vocês já vão conhecer quem que é a entrevistadora convidada, que já é tipo um spoiler de qual é o tema de hoje. Ju, muito obrigada pela sua presença. Se apresenta aí, porque eu não tenho nem coragem. Bom, eu que agradeço de estar aqui falando sobre o meu tema preferido, e com pessoas muito queridas, com as quais eu tenho uma história aí de vida. Então, estou muito feliz. Eu sou toxicologista, eu fiz residência em clínica médica e depois eu comecei a lidar com pacientes na emergência, na sala de emergência, além da toxicologia, e também fiz o título de medicina de emergência. Então, hoje eu trabalho num centro de intoxicação com toxicologia e também com emergência. É pouca coisa, né? Apresenta os nossos entrevistados, Ju, por favor. Bom, os nossos entrevistados são colegas do Centro de Intoxicação, a Patrícia Drummond e o Adebal Andrade Filho. Eu quero que eles mesmos falem para nós um pouquinho sobre eles. Melhor, né? Cada um se apresenta, porque o currículo aqui hoje está tão pesado que... Vou deixar a Debal começar. Por favor. Bom, meu nome é Patrícia Drummond, sou também clínica e toxicologista. Como a Juliana falou, a gente tem uma história junto, que começou lá na faculdade, no primeiro período de faculdade, fizemos faculdade junto. E durante a nossa vida profissional, a gente esteve junto em vários momentos, em vários serviços, né? E estamos juntas na toxicologia há algum tempo. Hoje, praticamente, eu trabalho só na toxicologia, como médica, né? Só no CEATOX MG, só na toxicologia. Patrícia também foi supervisora, né, da residência de medicina. Foi supervisora da residência de medicina até o ano passado, né, 4 anos lá do João 23. A gente começou essa residência numa loucura no meio da pandemia, e foram anos muito difíceis, mas esse ano eu deixei, acho que o que eu poderia, né, contribuir, e ela já começou a andar por conta própria, e acabei saindo também já agora. Não, contribuiu demais, tá um sucesso a residência. Obrigada, viu, Patrícia, você tá aqui hoje. Eu que agradeço. Bom, meu nome é Adebal de Andrade Filho, eu me formei na UFMG, fiz residência em clínica médica e trabalho com toxicologia há mais ou menos uns 36 anos. Hoje eu trabalho com toxicologia e alguma parte da emergência, especialmente gestão na área de emergência. A Debal me deu a oportunidade de fazer estágio quando eu era residente, não sei se você vai lembrar. Eu fiz medicina de urgência no Odilon. E aí, engravidei no meio do estágio. A Ju tem história aqui comigo também. E aí, tive que ficar uns 15 dias afastada. Então, muita gratidão, muito obrigada, viu? Por você estar aqui hoje, pelo que você representa para a toxicologia. E é isso, né, gente? Spoiler já foi revelado aqui. O tema é toxicologia. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria saber, assim, vocês se apresentaram, mas quem é a Ju longe dessa loucura, dessa vida profissional? Quem é a Juliana? Bom, a Juliana é uma mãe de 3 filhos, né, pequenos ainda, com uma diferença pequena entre eles, uma pessoa que estuda, assim, eternamente, apaixonada pelo estudo. Então eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado, gosto muito de me atualizar sempre, e uma pessoa que gosta de roça, né, moro fora de Belo Horizonte, gosto de roça, é isso. Fora da toxicologia, acho que a gente é um mundo, né? Fora da medicina, a gente tem um mundo aí que a gente consegue aproveitar e curtir as coisas da vida além da medicina, né? E você, Patrícia? Bom, eu sou mãe de uma humana, 4 gatos e 4 cães atualmente, já foram mais, né? Então gosto muito de bicho, gosto muito de mato, moro no meio do mato, né? Muito parecido com a Juliana. E atualmente estou, inclusive, desenvolvendo outros projetos de vida. Então, além de médica, hoje eu também sou padeira.
Já tive notícias. Não podemos fazer propaganda, né? Não. Quem sabe depois a gente faz uma parceria, né? E você, longe desse 30 e tantos anos de toxicologia? Por incrível que pareça, uma boa parte do meu tempo fora da questão profissional, eu estou lendo. Eu ainda gosto de ler muito. Leio muito toxicologia, leio muito, estudo muito sobre emergência ainda. E isso me toma ainda um grande tempo. Mas uma coisa que eu vi, que a gente nunca conversou diretamente sobre isso, mas eu também gosto de roça. Então eu tenho uma casa na roça e o tempo livre eu estou lá, capinando, cortando, e talvez isso seja um ponto em comum até que tem relação com a toxicologia que a gente vai ver mais para frente aí. Pois é, olha que interessante, né? Com certeza. Como é que vocês foram parar, né? Tá, antes disso, eu tô tão curiosa que eu tô até atropelando aqui as coisas, mas por que toxicologia? A gente sempre pergunta emergência why, que é o nome do programa. Como é que vocês foram parar na toxicologia? Ou a toxicologia, igual muita gente fala, é que encontrou vocês perto desses gostos diferentes, né? Que vocês têm aí pelo mato, pelos bichos. Vamos falar cronologicamente, nós vamos deixar legal começar. Pois é. Que ele é inclusive culpado da gente estar na toxicologia também. É interessante, eu já comecei a falar sobre isso, né? Eu era aluno de graduação e isso nos primeiros períodos eu procurava um estágio. Eu queria fazer um estágio. E aí tinha um estágio de toxicologia que eu não sabia direito o que era toxicologia, mas era um estágio de 18 horas por semana e eu fiz um processo seletivo para esse, nem sabia direito. E aí cheguei no hospital, no centro de intoxicação, e daí para frente eu não larguei mais. Isso foi meados da década de 80 e estou lá desde então. E talvez o ponto que eu destaquei agora atrás em relação à roça seja isso. Na toxicologia uma boa parte é de animais peçonhentos, intoxicação por pesticida, e isso acaba que aproxima com essa parte. Eu acredito que tenha sido isso e me atraiu, e aí eu fiquei residente nesse hospital. E aí depois eu passei a ser plantonista e estou lá até hoje. E com muito gosto ainda. Vou falar a minha, depois a Juliana fala, mas acho que tem pontos em comum. Até com a Debal tem. Também, quando a gente entra, né? Eu entrei na faculdade, a gente fez a mesma faculdade, nós três, e tinha um estágio, a gente ficava à caça de estágios. Naquela época existiam muitos estágios extracurriculares que não existem hoje, né? Depois da lei do estágio isso acabou, mas existiam vários estágios que a gente saía correndo atrás. E esses estágios nem tinham muito valor no currículo, mas a gente corria atrás desses estágios. E um deles era o estágio da sutura e o outro era o estágio de toxicologia, que a gente não fazia ideia do que era, eu não fazia ideia do que era. Mas no primeiro período, uma colega me pegou pelo braço e falou, vamos lá botar nosso nome para fazer a prova. Eu fui, botei, onde falava que era botar nome, a gente colocava. Aluno é assim, né? Coloquei meu nome lá e esperei. E um dia chamaram para fazer essa prova. Que eu nem lembrava mais que eu tinha colocado esse nome, porque eles chamavam, se não me engano, a partir do 9º período, do 10º, uma coisa assim. Nossa, demorava. Demorava, mas se você não tinha colocado o nome lá, você nem fazia a prova, porque era tão concorrido que você não conseguia fazer essa prova. Então, na realidade, quando chegou que eles chamaram, eu fui lá fazer essa prova e entrei em 2005, né? Entrei no início de 2005. Na época eram 6 meses, 18 horas semanais, e você poderia fazer uma outra prova para virar monitor e ficar mais 6 meses. Então, na realidade, na época eu fiquei 6 meses, depois fiz uma nova prova, fiquei mais 6 meses como monitora, né? E desde então, tô lá. Então, acabei... coincidentemente, foi quando eu acabei a faculdade e desde então continuei. Então, na realidade, acho que eu entrei em 2005 como estudante e tô lá até hoje. Esse ano, 20 anos e 18 anos de atividade mesmo como plantonista. Graças a Deus, né, gente, que vocês estão lá. A minha história é muito parecida, essa parte da faculdade, né? Eu também entrei, aí eu lembro que tinha essa fila para anotar esse nome no caderno, você passava 2, 3 horas na fila, era uma fila... Eram 500 pessoas. Era uma fila que você descia escada, era enorme, parecia fila para show de rock. E aí eu também fiquei nessa fila, também coloquei o nome e fui chamada no meio de 2005,
Também fiquei 6 meses como acadêmica, aí tinha uma outra que chamava acadêmico resistente, que você prolongava o tempo de estágio, fiquei mais 6 meses. E depois eu acabei trabalhando no interior, no PSF, durante 2 anos, voltei, fui fazer residência de clínica no João 23, e aí, quando eu fui fazer a residência, eu bati na porta lá do chefe do Centro de Informações em Toxicologia e fui pedir para trabalhar como plantonista. Então, no R1, né, eu comecei como plantonista e até hoje eu tô lá. E essa questão que o Adebal estava falando da roça, né, eu sempre quis fazer biologia. E a gente, né, esse lidar com os animais peçonhentos, né, todo dia alguém leva um bicho pra gente ver, pra gente identificar, saber história, epidemiologia, então isso até hoje aguça esse meu querer, né, esse meu gosto. Além do que, outra coisa que eu acho muito interessante na toxicologia é que a gente lida com todos os públicos, então quando eu fui trabalhar no PSF, eu queria ser pediatra. Acabei fazendo clínica, mas na toxicologia a gente lida com criança, lida com idoso, lida com vários temas e vários públicos diferentes. Então, por isso que eu acho que me atrai tanto e até hoje eu sou muito feliz lá. Eu não consigo parar de pensar, gente, ainda bem que tem gente pra tudo, né? Porque eu sonhei com barata essa noite, porque eu sabia que eu ia vir aqui falar de toxicologia, gente. Não é minha área, não entendo nada. Ainda bem que eu tenho vocês aí e o telefone, né? Do Ciatox para ligar, porque, oh meu Deus, é a melhor descoberta, a gente tem que deixar ele aqui depois no final. Mas qual que é a maior demanda, assim, que os emergencistas vocês veem? Emergencistas que a gente está falando são os emergencistas mesmo, né, que trabalham com isso, são titulados, têm expertise nisso, e são aquelas pessoas que se aventuram a trabalhar em emergência. Hoje, lá, né, no Centro de Toxicologia, o que vocês mais vem de demanda, assim? O pessoal liga mais pra quê? O pessoal tem mais dúvidas sobre o quê? Já pararam pra pensar? Ou é tudo, assim? Na verdade, é uma variedade muito grande, né? As intoxicações medicamentosas são as mais comuns. Especialmente aqueles medicamentos mais recentes e tal, as pessoas ainda têm dúvida em relação ao uso terapêutico, que dirá superdosagem. Então, tem-se muitas perguntas sobre isso. E os animais peçonhentos? Como a gente tem um gap enorme na formação dos médicos, enfermeiros, na área de toxicologia, especialmente animais peçonhentos, tem muitas dúvidas. Quando encaminhar o paciente, quando fazer um soro, se tem indicação do soro ou não, o que fazer, as primeiras medidas naquele caso. Então, essas são as consultas mais frequentes. E os pesticidas também. As intoxicações por pesticidas, elas são muito frequentes e as pessoas, né, mesmo os emergencistas, não atuam tão frequentemente nesses casos. E aí ocorrem dúvidas. Isso é o mais frequente. Não sei se você lembra mais alguma coisa, Patrícia. Sim, eu acho que, além disso, né, que o Adebal falou perfeitamente, o que a gente percebe enquanto um serviço que atende presencialmente, mas também faz telemedicina, a gente percebe que existe talvez um despreparo ou pessoas muito jovens, né, principalmente no interior, né? E eu percebo que eles usam o serviço de telemedicina também, não só para tirar dúvidas e discutir um caso específico, mas também o que fazer com o paciente na emergência. Muitas vezes é nós que vamos dar todas as orientações, inclusive assim, às vezes falar drogas, se tem indicação de fazer uma intubação, se não tem indicação, coisas que teoricamente eles deveriam saber que isso está além da intoxicação, o atendimento daquele paciente na emergência. Muitas vezes a gente acaba ajudando nessa condução, porque a gente vê que tem muita gente que ou não está preparado, ou a gente ainda tem vários lugares que não estão preparados para receber pacientes graves, né? Principalmente no interior. Então acho que a gente aproveita, né, que tenha essa disponibilidade. A pessoa tomou um antitérmico, não vou ligar lá, porque, né? Eu lembro de mim mesma, quando
eu fui trabalhar no PSF, eu tive um paciente durante a noite, era uma criança que estava convulsionando e provavelmente tinha relação com uma medicação, mas eu liguei para a toxicologia muito mais, sabendo que inclusive quem estava de plantão, que era um preceptor que ficava como acadêmica, muito mais para me dar um conforto, um acolhimento do que pelo caso em si, né? Então, isso acontece até hoje, né? As pessoas se identificam, olha, eu fui acadêmico aí, e complementando e ainda puxando para uma pergunta, acho que uma coisa que também se relaciona com as ligações é a sazonalidade, né? Então, assim, o caráter das ligações muda muito de acordo com a sazonalidade, porque, por exemplo, meses quentes e chuvosos a gente tem mais acidentes ofídicos, né? Início do mês, final do mês, a gente tem uma variação relacionada a essas questões também. Mas puxando para um assunto que o Adebal começou falando agora nessa resposta, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a toxicologia na graduação. Como é que ela é abordada, como é que o aluno de graduação consegue ter informações, né? Como é que isso é trabalhado durante a graduação? Gente, porque você falou mesmo, eu fiquei pensando, o que eu tive de toxicologia? Nada. Eu acho que a resposta é nada. Bom, até quando veio a lei dos estágios, se não me engano foi 2015, 2014, foi por aí. Por aí. Tá? Só passava pelo serviço lá, que é o único serviço de Minas Gerais, então não passava em outro serviço, né? Uhum. As faculdades de Minas Gerais só passavam por lá quem se inscrevia, fazia a prova, era aprovado e entrava. Que era esse estágio, né? Era um estágio extracurricular. A partir do momento que acabou isso e obrigatoriamente teve que ser um estágio curricular ou uma matéria, né, do programa da faculdade, só fez quem tinha isso na faculdade, né? E aí cada faculdade, e são poucas, né? Atualmente a gente tem uma, que depende de cada época, isso também não é uma coisa assim, vai passar lá dependendo do que tem naquela matéria na faculdade. Então, tem faculdade que o acadêmico vai passar lá uma vez por semana durante 3 meses. Tem faculdade que ele vai passar lá mais tempo. Mas são poucas. A gente hoje tem muito mais faculdade que naquela época e quando a gente tem muitas faculdades no serviço, são 2. Ou seja, não tem essa matéria no currículo de praticamente nenhuma faculdade. Pelo menos as de Minas Gerais, eu desconheço que tenha a parte teórico-prática de toxicologia, né? Então, realmente, a gente tem até hoje uma falha muito grande. É um problema nacional, né? Sai daqui de Minas. Aqui no Brasil são 32 centros de intoxicação e essas pessoas se encontram em tempos regulares e tem uma discussão sobre isso. E essa preocupação é do Brasil inteiro. Então, todos os estados existe realmente uma defasagem muito grande no que diz respeito à informação de toxicologia. O grande problema é que não faz parte da graduação nem dos outros profissionais, né? Da enfermagem também não. Então, você tem plantões em vários serviços que a pessoa nunca viu um caso de acidente ofídico. E esses casos continuam acontecendo. A despeito da população cada vez mais urbana, né, a gente continua tendo esses acidentes, e acidentes potencialmente graves. Então, nós precisamos rever esses currículos, né, tanto da enfermagem, quanto da medicina, quanto da farmácia, porque são especialidades extremamente importantes para que a gente conduza bem esse paciente intoxicado. E é o tal da gente só dar bom dia para quem a gente conhece, né? Eu vivi aqui, as meninas participaram, né? Meu filho foi picado por escorpião, eu estava a 6 horas de distância dele, ele estava com a avó, e assim, nesse caso específico eu senti na pele como que a gente precisa se preparar melhor, né? Ninguém sabia onde tinha soro quando aconteceu com ele, que a médica que atendeu primeiro não sabia, achou que o soro mais próximo era 2 horas dali, mas não era, depois a gente descobriu que tinha um mais perto. Então, assim, as pessoas realmente precisam saber que existe, precisam estudar a respeito para
depois brigar por que não tem as coisas, né? Então, eu acho que o problema começa lá na faculdade mesmo. Isso é muito importante a gente estar falando sobre isso, né? Para ver se a gente consegue transformar um pouquinho essa realidade. E uma outra coisa que eu fiquei aqui pensando, quantas ligações vocês atendem por dia? Assim, tem esse dado? Tem. Nós atendemos 25 mil casos por ano. E desses 25 mil casos, 50% são atendimentos remotos. Então, a gente está falando de 12 mil ligações por ano. 12 mil ligações por mês. Que é um número significativo. Isso é atendimento remoto, né? Fora o atendimento presencial. Não, e fora aqueles via WhatsApp que não está lá anotado, né? Que eu mesma não registrei o caso do Francisco lá, não. Mas a gente registra todo o caso. Se você mesmo conversou com alguém que está no plantão, ele anotou. Pode ser que você tenha feito um contato por fora, por amizade, com a Juliana e tal. Aí esse não vai. Eu acredito que vocês também recebam vários, por favor, tô aqui no plantão. Teve um que eu mandei pra Ju, na hora que ela respondeu, eu falei, nossa, a paciente já foi embora, coitada, porque nesse dia ela tava toda agarrada. Mas eu sempre recomendo, né? Qualquer caso que eu atendo, eu falo, residente ou acadêmico, toma aqui meu celular, liga lá nesse número ou liga no seu, mesmo que a gente já saiba o que fazer, vamos ligar para ver se a gente tá deixando passar nada. Eu acho que esse é o caminho que a gente precisa divulgar para que as pessoas façam, porque minha outra preocupação não é esse tanto de gente que liga, porque é muita gente que liga, né? É aquele que não liga. Sim. Que é o que a gente conversou nesse evento que eu tive com o meu filho. Por que as pessoas não ligam, né? Elas acham que elas sabem fazer e aí daqui a pouco tá fazendo errado. Então, o que a gente pode fazer para que as pessoas entendam que elas precisam ligar? E a gente já falou isso muito aqui nos outros episódios, que é a tal da Dunning-Kruger, né? A pessoa acha que ela tá naquele ponto que ela sabe tudo, mas na verdade ela não sabe. Então, como que a gente consegue sensibilizar? Que as pessoas procurem vocês, especialistas, né? Eu acho que isso passa muito pela fragilidade do indivíduo, né? Porque a partir do momento que você reconhece que você não sabe uma coisa, você está se expondo uma vulnerabilidade. Então, o profissional, para dar conta de assumir que ele não sabe lidar com aquilo e ligar para pedir ajuda, ele primeiro precisa reconhecer que isso não é uma fraqueza. Né? Então ele precisa reconhecer que isso não é uma fraqueza, até para ele conseguir receber a informação, porque muitas vezes, inclusive, nos ligam e a pessoa do outro lado é resistente à informação que a gente está passando, né? Então, assim, para você aprender, você tem que entender que você tem uma vulnerabilidade naquele tema e que alguém precisa te ajudar. Então, eu acho que começa aí, e isso precisa começar, inclusive, na formação, né? Você aprender a buscar o conhecimento quando você vê que aquilo não faz parte. Não sei o que os colegas acham. Eu acho que é importante ter essa noção de que você tem aonde buscar uma informação, que é uma informação mais atualizada, né? E de especialistas. Então, eu às vezes brinco, eu falo, gente, eu não consigo entender, era tudo que eu queria, na hora que eu tenho uma dúvida do negócio, poder ligar para um centro que tem especialistas, eu poder documentar isso no prontuário e falar, olha, foi orientado tal coisa por tal serviço, pronto, quer dizer, talvez eu acho que falte, né, a gente entender que isso não é nenhum tipo de defasagem nem nada, é você buscar de uma outra especialidade uma informação que é uma informação precisa e mais atual, mas também eu acho que existe uma dificuldade da gente trabalhar com telemedicina, que mudou muito depois da pandemia, mas nós ainda temos muito chão pela frente, né? Então, a gente não está habituado com isso, a pegar um telefone e ligar para um serviço e discutir um caso. Se a gente parar para pensar, tirando a toxicologia, quando que a gente faz isso? São poucas coisas. Então, também não faz parte do dia a dia de quem está na ponta fazer isso. Muitas vezes, eles também não conhecem o serviço, né? E aí, talvez seja importante essa divulgação maior pelas secretarias de saúde, pelos municípios, né? De poder, né, registrar lá e colocar, olha, em casos de intoxicação, de envenenamento, a orientação desse serviço é que ligue para esse outro serviço, que é um serviço de telemedicina. 100% que vai dar um respaldo. Às vezes, né? Por que não? Sim, e é isso. Como funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, você pode ligar para tirar
qualquer dúvida. A gente atende, inclusive, pacientes que não são pacientes, são o próprio paciente é leigo, não é só outro profissional. Então, eu acho que talvez as pessoas ainda não entenderam que esse caminho é um caminho muito bom para o paciente e para o profissional, porque respalda ele. Né? Então, eu fiz isso porque eu fui orientado por um centro de especialistas. Mas é pode... interessante que é pouco divulgado, né? Mas esse serviço ele existe desde a década de 60. Então, esse serviço de toxicologia que a gente trabalha, ele atende remotamente na década de 60, quando a telefonia nem era lá essas coisas. E isso já existia em um pronto-socorro municipal, que era lá no centro da cidade de Belo Horizonte, e ele já fazia esse atendimento à distância com toda a precariedade do telefone. Então, apesar disso, né, de um serviço com mais de 60 anos, ainda tem gente que não recorre a ele. Pois é, que desconhece, eu acho que não precisa, que eu acho que é o pior, né? O desconhecer, a gente ainda pode fazer alguma coisa. Agora, achar que não precisa, esse aí... E pode ligar sem ser... Igual você falou, os pacientes... Pode? Vocês não ficam bravos, não. Pode ligar. Não, em hipótese alguma. A gente atende... para animais, né? A gente atende intoxicação de animais. Então, a gente atende qualquer intoxicação. Inclusive, às vezes, uma primeira orientação para o familiar ou para o paciente é importante. Sobre o que não fazer, né? Tendo em vista que hoje você consegue comprar qualquer coisa numa plataforma de compra aí da internet, as pessoas começaram a se tratar, inclusive, para desintoxicação por algumas coisas e acabam levando algum tipo de prejuízo. Então, às vezes, a gente dá orientação, olha, por favor, não dê nada para a criança tomar, não provoque vômito e leve imediatamente para o atendimento. Ou então, a gente fala, olha, isso não é tóxico. Pode ficar tranquilo. E acontece isso. Não precisa procurar o atendimento. Pode ficar tranquilo. Então, essas informações para o paciente ou para um leigo, um familiar, elas são importantes. Elas têm uma repercussão no sistema de saúde nosso. Vocês lembram de algum caso, assim, que nesse dia vocês falam assim, ainda bem que eu sou toxicologista, tô numa alegria aqui. Ou o contrário também, né? Nossa, hoje eu não queria ser. Todo dia, né? Acho que vocês gostam todo dia de ser. Eu gosto muito de estar lá. A gente se depara com casos difíceis, né, com diagnóstico difícil, mas isso também nos atrai, né, ou me atrai. E esses casos de procurar... Então, a gente teve casos recentes com diagnóstico difícil, de peçonhento e tal, e que é muito bom quando você vê que você contribuiu de alguma forma para o desfecho favorável daquele caso. Então, é sempre bom estar lá. Eu acho que o Adebal, ele sempre, quando ele está de plantão, ele desce para discutir os casos com a gente e nessa a gente acaba escutando muitas histórias, né? E as histórias são interessantes porque elas nos fazem aprender também. Então, tem várias histórias que ele conta de aconteceu desse jeito, aconteceu de outro jeito, e a gente acaba tendo um desfecho ou uma evolução de um caso que a gente fala, olha, e volta, lembra daquilo, e às vezes aconteceu uma diferença em relação aos outros casos que chama a nossa atenção, né? E eu lembro de um caso recente que para mim foi muito marcante, porque nessa dele contar essas histórias para nós, ele contou a história de um funcionário de um local que fabricava veneno, que tinha sido picado enquanto manipulava uma serpente, foi imediatamente para o hospital, foi atendido lá prontamente, com 30 minutos, fez uma anafilaxia muito grave, acabou perdendo um pedacinho do dedo, e ele sempre, quando tinha novos residentes, novos acadêmicos, ele contava essa história quando a gente tinha algum ofidismo. E foi uma história que aconteceu há uns 20 anos, Adebal? Por aí. Há uns 20 anos. E aí, recentemente, chega um paciente para mim falando, olha, eu fui picado no quintal da minha casa, mas eu trabalhei durante muito tempo fazendo extração de veneno, já fui picado por uma serpente, e aí eu já olhei para o dedo e vi que faltava o dedo. Que o Adebal tinha conversado com a gente. E na mesma hora eu ligo para o Adebal e falo assim, como era o nome do paciente? Ele fala o nome, eu falei, pois ele está aqui de novo. Meu Deus, lembrava até o nome. E aí, nessa eu tinha que fazer
deu soro, eu sabia que ele tinha tido essa anafilaxia grave, né? A gente se cercou, carrinho de emergência e tudo, e da primeira vez ele tinha tido anafilaxia, um choque anafilático mesmo, com necessidade de amina em dose alta, e nessa segunda administração, que a picada foi pela mesma serpente, pelo mesmo gênero, né? Ele teve uma reação anafilática com uma dor torácica lancinante. Nossa. Eu achei que o paciente estava dissecando, puxei ultrassom, fui ver se tinha algum sinal, fez uma hipertensão importante, mas assim, foi muito interessante essa coincidência. E eu acho que assim, essas histórias nos formam também, né? E a toxicologia é feita de histórias, né? É muito, muito legal a gente trocar esses conhecimentos. Gente, também. Mas que coisa, hein? 2 vezes na vida esse moço. Nossa Senhora. A gente sempre tem, pelo menos uma vez por semana, algum caso no serviço que é um caso assim, que parece coisa investigativa, sabe? Isso é muito legal. Não tem alguns casos que fogem mesmo, que são complicados, porque o paciente às vezes apresenta uma forma diferente do que a gente vê, não viu o bicho, ninguém sabe o que deu de remédio ou de veneno, e aí a gente tem que descobrir, sem nenhuma informação, por mais que a gente cerque a anamnese, busque o que tem em casa, às vezes a gente tem que realmente se debruçar e começar a pensar no que é que está acontecendo com aquele paciente, ou com mais de um paciente, quando a gente tem exposição para mais de uma pessoa. Então, isso é uma coisa muito legal, eu acho que talvez é a coisa mais interessante do trabalho, não é aquele... Eu falo que é diferente do paciente que chega e conta assim, eu tô com dor no peito, eu tomo tal remédio, eu já fiz tal exame, já fiz tal cirurgia. O paciente chega pra gente, muitas vezes a gente não consegue extrair nada de informação desse paciente. Às vezes ele tá em coma, né? Às vezes ele tá entubado. E a família não viu esse paciente tem 2 dias. Nossa. E aí a gente começa uma investigação mesmo em cima daquilo, juntando informações de várias pessoas, é muito interessante que a gente não perde, mas a gente toma muito tempo da equipe buscando pessoas mesmo. Chama a namorada, chama a mãe, chama quem esteve a última vez com esse paciente. Vamos procurar saber o que aconteceu, o que ele comprou, para poder chegar a algum lugar. Então, a gente sempre tem, quase toda semana, um caso que é um caso interessante, que é desafiador, que a equipe inteira, às vezes, se debruça naquele caso para tentar resolver aquele caso. E pelo que vocês estão contando, assim, o estágio também eu pude perceber, é uma equipe, muita equipe, né? Vocês estão sempre um em contato com o outro, essa coisa de, o que você acha? Tem muito isso de diferencial? Isso é diariamente, né? Nós temos um grupo nosso, além desse contato presencial, a gente tem esse grupo que é uma interação em tempo real e que nos ajuda muito, né? Eu acho que esse ponto, a tecnologia nos ajudou muito com essa possibilidade da comunicação. Eu vivi um tempo que a gente não tinha isso, né? Não tinha nem computador, nem internet. Era só na ligação. E era só telefone e precário, né? Mas isso nos ajuda muito e o grupo todo participa. Hoje nós somos, nesse grupo, 17 médicos, com várias especialidades diferentes. Desses 17, 9 são especialistas em toxicologia, além de uma outra especialidade, e isso é recorde. Não existe outro serviço com esse número de especialistas em toxicologia, mas tem várias outras especialidades. Então tem anestesiologistas, oftalmo, gastroenterologistas, endoscopistas, e essa diversidade, além da experiência em toxicologia, talvez seja o ponto mais forte, e essa interação que nos ajuda muito no dia a dia. Nunca é a mesma coisa, né? Você nunca sabe o que você vai encontrar num plantão. É sempre diferente. Ou não é aquela coisa, ou é AVC, ou é infarto, ou é... Não, pode ser de tudo, né? Pode ser uma picada de aranha que evoluiu completamente, de forma completamente atípica. Um ofidismo que está diferente de tudo que tem na literatura. E a gente vai conduzir ali, discutir e conduzir o caso. Eu acho que vai aumentar o interesse dos médicos aqui. Nós estamos falando só a parte boa aqui. Como é que faz? Quem quer trabalhar com toxicologia, o que vocês orientam? Eu mesma fiz um curso, né, de emergência toxicologia, amei. Saí de lá falando, Ju, vou querer esse negócio. Ela, vamos, a água tá quentinha. Quando o médico, emergencista, né, qual que é o caminho? Sendo emergencista ou não, qual que é o caminho para conseguir estudar mais toxicologia e chegar a ter a especialização, toxicologia, como é que está funcionando hoje? A toxicologia é uma área, no Brasil, é uma área de atuação.
em vários países, né, da Europa, nos Estados Unidos, é uma especialidade, aqui é uma área de atuação. E ela está vinculada a 4 especialidades, que é a terapia intensiva, clínica médica, pediatria e pneumologia. Então, esses especialistas podem fazer uma prova e fazer a residência. A nossa residência é a única credenciada pelo MEC no país, apesar de estar suspenso agora porque a gente não teve candidato nos últimos 2 anos. Então, por não ser entrada direta, né, exigir essa formação prévia, acaba que dificulta um pouco, porque as pessoas, ao fim da residência de clínica ou de qualquer outra, quer trabalhar e acaba não fazendo a especialidade. Mas esse é o caminho. O outro caminho é participar de um serviço, né, e acompanhar esse serviço é uma possibilidade, seja como estagiário na graduação, seja como residente, porque nós recebemos residentes do Brasil inteiro de todas as especialidades. Então, esses indivíduos que estão se formando, eles podem passar pelo nosso serviço e estagiar na toxicologia. Esse é o primeiro passo, né? E a medicina de emergência, como é que tá? Pois é, a medicina de emergência já houve, né, uma solicitação tanto da sociedade, da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, quanto dos centros de toxicologia, de alguns centros de toxicologia. E do nosso especialmente. Para que ela também se torne uma área de atuação da medicina de emergência. Esse processo está acontecendo, já tem mais ou menos uns 4 anos. E a gente espera que em breve a toxicologia seja também uma área de atuação para a medicina de emergência. Uma especialidade que entrou agora foi medicina do trabalho, que é a 5ª. Ah, tá, né? É mesmo. Então a medicina do trabalho entrou agora no final do ano passado, né, Paty? E a gente espera que esse processo aí termine com a gente conseguindo trazer para dentro da formação de toxicologia também o emergencista. Deve ser a especialidade. A medicina de emergência é a especialidade com maior afinidade à toxicologia. Exato. E, por incrível que pareça, a gente não tem essa dificuldade. A gente acredita que não vai demorar. Atualmente, eu e a Juliana estamos na comissão de toxicologia da MB. E atuamos, inclusive, fazendo e corrigindo as provas de título. E a gente acredita que provavelmente nos próximos anos já esteja concluído isso aí. Mas é moroso mesmo. A medicina do trabalho entrou muito antes da medicina de emergência. Foi logo quando saiu a área de atuação. Então, é um processo moroso, demorado mesmo, lá dentro do CFM, da MB, é uma coisa demorada. Mas eu acredito que não vai demorar. É uma coisa que a gente fala sempre que a gente pode, né? Inclusive, enquanto estive na supervisão, quando a gente, né, que eu estava na supervisão da medicina de emergência do João, uma das coisas que eu fiz questão é que eles tivessem uma carga de toxicologia muito grande, né? A gente sabe que a quantidade, né, de atendimento de paciente intoxicado, envenenado ou um paciente que está com overdose é grande e a tendência é aumentar. Então, esses profissionais que estão na ponta, eles têm que estar preparados, no mínimo, para que consiga fazer um raciocínio toxicológico, saber onde buscar essa informação, dar o primeiro atendimento para o paciente. Eu acho que isso é muito importante. Então, na residência de medicina de emergência do João, eles passam os 3 anos lá. Né? Então, a gente achou melhor, ao invés de ser uma coisa imersiva por mais tempo, fazer um estágio a cada ano, porque aí tem uma chance de você ter um período, mas voltar, pode coincidir ou não, mas o ideal é que não coincida com a sazonalidade, então eu vou ver casos diferentes, né? E eles chegam no R3 bem preparados para o atendimento, sabe? Isso é bem legal. O R3 acaba que eles sedimentam mesmo que eles foram aprendendo ali e acabam atuando. E a gente já teve vários emergencistas que trabalharam e que trabalham com a gente, né? Compõem a equipe, que são da equipe de toxicologia. Gosta tanto que fica lá, né? Os meninos adoram. Eu lembro quando eu fui supervisora, eles me pediam, a gente quer rodar mais do que 1 mês. Gente, nós temos que levantar as mãos pro céu, que a gente já conseguiu esse 1 mês, porque eles gostam muito mesmo. Então, aí, vamos compartilhar essa conversa aqui. Quem sabe a gente consegue fazer esse vídeo chegar em quem pode acelerar esse processo. Porque, gente, medicina de emergência tem mesmo que ser, né? Uma possibilidade. Tem
tem muita coisa em comum mesmo, né? Eu queria aproveitar o gancho da fala da Patrícia para perguntar o que significa um emergencista realmente preparado para atender toxicologia, que você falou, eles terminam preparados para atender um paciente intoxicado. Na realidade, não só o emergencista, mas um médico preparado para atender um paciente intoxicado, e aí nós estamos restringindo a emergência, né? Sim. A toxicologia não é só emergência, mas a gente está restringindo na emergência. Eu falo isso várias vezes, tem 20 anos, continuo falando. Se eles passarem por lá e aprenderem o que não fazer, já está assim, maravilhoso. E desenvolver, né, conseguir pensar, fazer um raciocínio toxicológico, fazer esse raciocínio de investigação, aprender a valorizar mais e buscar mais informação na anamnese. Cada dia que passa a gente vê que a anamnese, ela é deixada de lado. Na emergência, muitas vezes a gente quer correr para aquele paciente, quer dar aquele atendimento, o paciente às vezes está numa situação crítica, em risco, e às vezes, lógico que você não vai fazer uma anamnese enquanto o paciente não estiver estável, não tiver alguém, né, com aquele paciente. Mas obter melhor essas informações, tentar fazer um raciocínio toxicológico e também saber aonde ter essas informações. Então, geralmente, quem passa com a gente sabe onde buscar essa informação, né? Que seja em banco de dados, que seja com a gente e que aprende a discutir isso aí, é diferente. Quando ligam pra gente, quem nunca passou no serviço é completamente diferente de quem já passou no serviço, né? A primeira coisa que é dar o primeiro atendimento para o paciente, muitas vezes o profissional que está lá, ele fica paralisado porque é um paciente intoxicado. Ele te liga sem ao menos examinar o paciente. Às vezes eles te ligam, né, Paty? Às vezes eles te ligam sem o paciente ter chegado. Olha, vai chegar um paciente. Fala, não, então você espera o paciente chegar. Olha o paciente, dá uma primeira avaliação, se o paciente precisar, né, de um cuidado imediato, você dá, depois você liga. Então, o emergencista, ele tem essa vantagem na frente, ele consegue atender o paciente, dar um suporte ao paciente ali que o paciente precisa, né, o paciente crítico, e ligar pra gente e discutir. E é lógico que aquilo que é mais corriqueiro, eles aprendem a fazer muito bem, né? Eles conseguem raciocinar sobre aquilo, eles sabem o que é mais prevalente, o que a gente atende mais, como pensar naquilo, o que não se deve fazer. Isso eu acho que faz toda a diferença para quem passa várias vezes no serviço. E é o que a gente espera de quem vai atender na ponta. Então não é que tem que saber tudo. Não, não vai saber tudo. Não vai. Não vai por vários motivos. Eu acho que não vai, porque nós não vamos, que estamos lá, não vamos saber. A gente vai ter sempre que estudar. Porque os animais, eles migram, eles mudam, né? O veneno que tá... Às vezes a gente tinha, por exemplo, quando eu entrei na toxicologia, a gente praticamente não via alonômia em Belo Horizonte. Era um caso que tinha, daí 2, 3 anos aparecia outro, chamava todo mundo para ver e falava, você nunca mais vai ver isso. Olha direitinho que não vai aparecer. Hoje a gente atende várias. Então, esse movimento migratório dos animais, como da gente, isso mudou pra gente, né? E vai mudar. Cada dia que passa vai ter diferença dos animais. Com relação à medicação e veneno e droga, isso é infindável o conhecimento, porque a cada dia se coloca no mercado mais coisa. Então, cada dia tem lançamento de várias substâncias, né? Sejam lícitas, ilícitas, e aí você vai ter que sempre estar estudando e correndo atrás disso. Fora alguns princípios, alguns nortes que a gente vê que desde quando eu entrei mudou muito. Imagina, Debal, desde quando ele entrou, mudaram várias coisas no atendimento, né, do paciente intoxicado. Isso é um assunto de constante mudança mesmo, de aprendizado. Então, saber não vai saber, mas vai saber o que não fazer, vai fazer um raciocínio toxicológico melhor, vai saber onde ligar, com quem discutir. E eu acho que isso faz diferença para o paciente e para o médico também que está lá. Não sei se tem choosing wisely da toxicologia, mas a gente pode tentar fazer um aqui agora, assim, as 5 coisas que vocês mais veem que as pessoas fazem que não deveriam fazer. Vocês conseguem? Um ponto que as pessoas têm muita dúvida, talvez seja o ponto mais simples, mais fácil, mas que as pessoas têm muita dúvida e acabam fazendo errado, é descontaminação gastrointestinal. É bastante polêmico esse tema, né? E muitas vezes isso é feito e traz um prejuízo muito grande para o paciente, aumentando inclusive a permanência dele de hospitalização, inclusive terapia intensiva, tempo de tubo, de ventilação mecânica. Então,
Descontaminação gastrointestinal é um ponto polêmico. Então, cada vez mais, da década de 80 para cá, a gente indicava praticamente para 100% dos pacientes intoxicados. Hoje a gente indica em 5% dos casos. Então é uma mudança muito significativa. O uso do carvão ativado, né, que é verdadeiro... uma panaceia, né, para resolver todos os problemas, a gente usava muito e hoje também cada vez menos, cada vez com menor frequência. Então, o carvão ativado. E os antídotos, quando as pessoas nos ligam, há uma grande preocupação, não quer avaliar o paciente, não quer perguntar qual o antídoto que eu vou usar. E, na verdade, a gente tem um número de antídotos pequeno no Brasil inteiro, não é no nosso serviço, no mundo inteiro, um número pequeno, uma boa parte desses antídotos com eventos adversos associados. Então, talvez seja um outro ponto que mereça um cuidado especial. Eu acho que esses são os principais pontos que mereceria. Sim. Eu acho que não fazer nada a não ser dar o suporte do paciente antes de ligar. Porque a gente pega e diz assim, eu já fiz lavagem, eu já fiz carvão, eu já fiz flumazenil, eu já fiz, a gente fala, a gente só vai correndo agoniado aqui. Então, assim, vai que essa pessoa passou no serviço na década de 80. Tava certo. Mas agora não tá. Então, assim, né? A gente tomar cuidado com isso. Por mais que você tenha passado no serviço, o ideal é isso. Dar o suporte e ligar. Para saber as indicações do que fazer com o paciente. Então, nós falamos já 4 aqui, pelo menos, né? Lavagem gástrica, carvão, antídotos. Eu acho que um erro... que a gente vê muito, até por ansiedade ou por desconhecimento, ou até por achar que sabe, né? É a pessoa tratar o intoxicante e não o paciente. Né? Então, muitas vezes você tem uma informação de que é um intoxicante potencialmente grave, o paciente pode estar estável sem nenhum sinal de gravidade e ele vai receber uma série de tratamentos invasivos, né? Eu preciso buscar um exame que eu não tenho nesse serviço, então vou ter que transferir esse paciente, eu preciso de um CTI e eu não olho para o paciente, né? Ou então falam, é um intoxicante de toxicidade baixa e o meu paciente está evoluindo mal, ele está rebaixado, ele está com sinais de gravidade, mas como eu vou subestimar a gravidade do paciente porque eu estou pensando no intoxicante? E muitas vezes a história não bate com o sintoma. Então, assim, a gente tem que se voltar para o sintoma, conhecer os sintomas, conhecer as síndromes, né? Conhecer os principais medicamentos associados à gravidade, porque é uma coisa muito comum o médico se fixar no intoxicante e não enxergar o que está realmente acontecendo com o paciente. Que eu acho que seria a 4ª, que é um pouco do que a Patrícia estava falando, né? Desesperar, querer saber alguma coisa do tóxico aí, da coisa, e não olhar para o paciente, porque ele está te gritando ali alguma coisa que está precisando, né? E aí eu acho que a gente resumiria a 5ª, assim, do achar que sabe e não pedir ajuda, acho que talvez. Muito isso que a Ju falou também, laboratório. Né? As pessoas acreditam que para cada intoxicação eu vou ter um exame que vai... Me contar tudo. Me contar e que vai ser o exame de certeza que aquele paciente usou aquilo. Quem dera, né? Não tem, e as combinações entre as substâncias são infindáveis, eu posso combinar, né, trilhões de coisas ao mesmo tempo, e não é acessível, né, do ponto de vista financeiro, e não é só financeiro, se a gente pegar hospitais particulares, hospitais que só atendem, nem atendem, eles não têm, não faz sentido ter isso, né, num primeiro momento, faz sentido ter laboratórios, sim, laboratórios que sejam um fluxo para receber determinadas coisas, mas você fazer exames para testar substâncias em todos os pacientes que chegaram e ingeriram alguma coisa tóxica não faz sentido, né? A gente brigou muito durante um tempo para isso, eu acho que agora essa briga nossa começou a ficar um pouco mais tranquila, né? A gente brigava muito dentro do hospital, porque existiam exames que qualquer um pedia e com aquele resultado queria tratar o paciente, e muitas vezes você tem reações cruzadas que vão estar positivas para algumas substâncias e que você não vai ter que tratar aquilo, né?
E então, talvez na hora que precisava desse exame, nem tinha. Acho que não sabia nem pedir esse exame. Tipo o dedímero, né? As pessoas fazem com o dedímero. Exame de urina. Exatamente. Aí veio 3 mil. Nossa, então nós temos que pensar em TEP. Mas nem tem nada de TEP. Exatamente. Né? É uma coisa bem parecida, né? As dosagens toxicológicas é uma coisa muito parecida. Que tem um mau uso aí. Legal, fizemos um tiozinho mais, podemos publicar aqui depois. E tem alguns exames que o tempo de resposta daquele exame é tão grande devido ao método que usa, que não faz sentido para a urgência. Pedir, então, né? Realmente, nós temos que nos basear na história, no exame físico, na evolução, nas manifestações. É daí que vai sair o diagnóstico. Agora tem uma coisa aqui, nós já estamos caminhando para o final da conversa, passa muito rápido, né? Acho que vai ter que ter versão 2, parte 3, porque não deu para falar nem abrimos o roteiro, estamos só conversando. Tem uma coisa que está contraditória aqui na minha cabeça, porque eu rodei, né, na toxicologia, eu estava gestante. Aí quando minha filha nasceu, que queriam levar ela para a roça, eu falei, não, 6 horas, só se eu tiver o telefone do helicóptero, porque eu só pensava em escorpião e cobra picando minha filha, ela 6 horas de distância. Por quê? Porque eu rodei na toxo e eu vi os riscos que tinha. Mas vocês sabem muito mais, veem muito mais risco, mas vocês estão lá querendo estar no meio do mato. Vocês não têm medo? Outro dia a Ju me contou, não foi? Que olha aqui, acho que ela postou uma aranha, uma cobra, não sei. O que você fez, Ju? Não, voltei ela pra natureza. Meu Deus do céu! E seus filhos estão aí no meio desse tanto de bicho? Como é que é isso? Normalmente eles, inclusive, é que devolvem pra natureza pra mim. Ai, meu Deus do céu, como é que fica o coração? Porque essa questão que a gente falou do próprio soro antiescorpiônico, né? Não é para dar para todo mundo, porque todo mundo acha isso. Picou, tem que ganhar o soro. Não. Tem a indicação de quando. E é perigoso. Foi a hora que eu quase desmaiei aqui no telefone. Se der, pode dar anafilaxia, quando não tem indicação, principalmente. Meu Deus, que dá aquele pavor, né? Então, assim, quanto mais a gente sabe, mais a gente tem medo. Como que vocês conseguem ficar com esses corações tranquilos, essa paz que vocês estão vivendo no risco, assim? Bom, na minha casa, eu só não encontrei até hoje uma Loxoceles porque é difícil de achar mesmo. Acho que se eu procurar, eu acho. Meu Deus. Mas todos os outros, assim, lonômia, jararaca, todos os outros bichos têm. Fonêutria tem, a gente põe até nome nelas, porque são tantas que a gente põe nome. Mas eu acho que assim, não é que eu tenho medo, eu sei o que pode causar, eu sei como me portar frente àquele animal, né? Eu costumo brincar assim, ele não vai sair voando, a maioria deles não vai voar em cima de mim. Se eu tiver uma distância de segurança, eu tô segura, eu sei o que pode acontecer e eu respeito, né? Eu tenho o meu cuidado, eu não vou pro meio do mato descalço, não vou pro meio do mato de short. Então, na realidade, eu acho que se a gente respeita, né, o espaço deles, o espaço e as regras, o risco de você ter um acidente acaba sendo um pouco menor. E eu costumo brincar que se a gente pegar, né, vamos pegar o hospital onde está a toxicologia, você tem 8 andares de paciente. Quantos pacientes ali estão lá por algum animal e quantos estão lá pelo homem, né? Por um tipo de agressão. Então, assim, a gente tem muito mais medo de um animal do que de um ser humano, mas eu acho que o animal, se a gente conhecer, acaba que a gente tem menos risco com esse animal. Então, eu, por exemplo, tenho menos medo de animal do que de ser humano. Olha só, interessantíssimo. E os acidentes são raros mesmo, né? Eu vivo na roça a vida inteira e a gente nunca teve um acidente na minha família. Mas é isso, tem as medidas, né, preventivas e que tomando você não vai ter acidente. E, por exemplo, escorpião é uma praga urbana. Exato. Então, a maior parte dos acidentes estão dentro de casas e no meio urbano. Pois é. Né? Eu tinha que estar com medo, era lá em casa. E aquilo que eu te falei, inclusive, né? Quando você ficou desesperada, né? O que eu vou fazer agora? E os meninos, o escorpião, eu que tenho 3 meninos igual a você, né? Nós engravidamos juntas, inclusive, a primeira, né? A informação, né? Se a gente se armar, a gente tem que se informar.
né? Então, meus meninos, desde pequenininhos, eles apontam todas as plantas tóxicas que tem no entorno de casa, sabem o que pode comer, o que não pode, eles sabem identificar, eles sabem o que é uma armadeira, eles sabem o que é um escorpião, né? Porque muitos dos acidentes, principalmente com criança pequena, é porque ele vê o bicho e põe a mão, né? Então, o escorpião vai lá. Então, assim, a informação é a melhor ferramenta que a gente tem para se sentir seguro no ambiente que a gente, inclusive, está invadindo deles, né? Eles estão cada vez mais perto, exatamente porque a gente está ocupando cada vez mais o espaço que eles deveriam estar, né? Nossa, incrível. Uma aula aqui, aprendi muita coisa. Acho que vai ser transformador e incentivador para muita gente. Queria deixar agora um espaço para as considerações finais mesmo. De novo, agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente precisa fazer parte 2, 3, com perguntas que pessoas fizerem, a gente entrar até em parte mais técnica, mas deixar um espaço, assim, o que está aí sobre a toxicologia que vocês querem deixar para quem está assistindo, um pedido, uma crítica, um apelo ou um comentário mesmo. Eu queria aproveitar e deixar o telefone do Ciatox MG, né, que funciona 24 horas, tanto para a população leiga quanto para profissionais de saúde. O DDD é o 31 3239 9308 ou DDD 31 3224 4000. Então, nesse telefone, as pessoas podem pedir informação, discutir caso, e a mesma equipe que faz o atendimento presencial faz o atendimento remoto. Eu vou até atualizar aqui, porque eu acho que eu só tenho um número, eu só tenho 32244000. Vou atualizar aqui. Muito obrigada. Algum comentário, Ju? Não, é isso. Fiquei muito feliz que a toxicologia é minha segunda casa e que é minha segunda família. Então, fiquei muito feliz pelo convite. Gostaria de agradecer também. Acho que é muito importante a gente passar um pouco da vivência nossa da toxicologia para as pessoas que não conhecem, e eu acho que é convidar para eles participarem, seja para ligar e discutir um caso. A gente está lá, acho que não tem dúvida que é boba, né? Você levar uma dúvida boba para um atendimento com o paciente, você pode colocar em risco o paciente e se colocar em risco, né? E é uma equipe que está lá preparada para discutir qualquer coisa, qualquer dúvida com quem estiver na ponta, a qualquer hora. Incrível. Muito obrigada. Estou cada vez mais apaixonada pela toxicologia. Vamos ver o que o futuro reserva aí. Muito obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Continuem aí firmes nesse equilíbrio, nessa técnica incrível e na humanidade mesmo, que a gente percebe que mais do que o que vocês têm de conhecimento é o que vocês fazem de diferença na vida das pessoas. É que faz mais diferença ainda, viu? É isso, gente. Curtam aí nosso episódio, comentem, não deixem de interagir com a gente pra gente continuar trazendo pessoas incríveis aqui. Até o próximo episódio.